A maior contribuição da psicologia em relação à arte é a decifração das imagens simbólicas que tomam forma na obra de arte, trazendo luz sobre as significações que encerram e que excedem as possibilidades comuns de compreensão da época em que adquiriram vida. Na perspectiva da análise psicológica, Jung distingue dois processos diferentes na criação de obras literárias: o processo psicológico e o visionário. As obras resultantes do processo psicológico são compreendidas por seus leitores sem maiores dificuldades. Os temas em que se baseiam nos são familiares, conhecidos. As paixões, os sofrimentos do indivíduo, seus feitos, as tragédias de seu destino, pertencem a esse tipo: o romance de amor, o romance social, a poesia lírica, a poesia épica, comédias e tragédias. Poderemos acompanhar, cheios de emoção, as peripécias que se desenvolvem nessas obras, mas nunca elas nos comunicam sentimentos de estranheza. O romancista ou o poeta toma seus temas nas experiências vividas no curso da vida humana e, elevando-os ao plano da expressão artística, universaliza-os. Por intermédio dessas obras, o leitor ganha a possibilidade de penetrar mais profundamente na alma humana, de tomar consciência de sentimentos e tendências obscuras que aí se movem. Os estudos psicológicos dessas obras nunca trazem contribuições importantes. Isso porque o artista já esgotou o seu tema e, de certo, melhor do que faria o psicólogo. No caso da obra psicológica, diz Jung, o autor submete seu assunto a um tratamento cuja orientação foi intencionalmente determinada. Ele acrescenta ou subtrai coisas, sublinha este efeito, atenua aquele, põe aqui uma cor, ali outra, pensando com o maior cuidado os resultados possíveis, observando constantemente as leis da beleza de formas e o estilo. O autor utiliza nesse trabalho seus mais agudos raciocínios e escolhe sua expressão com a mais completa liberdade. A matéria que ele trata está submetida à sua intenção artística. Ele quer representar isto e não qualquer outra coisa. Já as obras de arte visionárias causam perturbadora impressão de estranheza. Não são as vicissitudes porque passam seres conhecidos que aqui nos inquietam. O que ocorre é que esses seres se nos apresentam misteriosos e existem numa atmosfera ainda mais misteriosa. Nas obras de arte desse tipo, a experiência vivida ou o objeto que constituem o tema da elaboração artística nada tem que nos seja familiar. Sua essência nos é estranha e parece por vir de distantes planos da natureza, das profundezas de outras eras ou de mundos de sombra ou de luz existentes para além do humano. Esse tema é uma experiência primordial que excede a compreensão e face à qual o ser humano sente-se petrificado pela sua singularidade e sua frieza, ou, ao contrário, pelo seu aspecto significativo e solene, que parecem, tanto num quanto noutro caso, surgir do fundo das idades. O artista não domina o ímpeto da inspiração que dele se apodera, obedece e executa, sentindo que sua obra é maior que ele e, por esse motivo, possui uma força que lhe é impossível comandar. Numerosos graus existem entre esses dois tipos de obras de arte. Muitas vezes ideias oriundas de planos profundos do inconsciente
insinuam-se desapercebidas em meio às coisas cotidianas, trazendo de súbito a um poema ou a uma página de romance um toque singular de vibrações, e também o artista sentir-se ativo ou passivo em graus diferentes quanto ao modo como se realiza em si próprio o processo criador. Muitos artistas têm dado o depoimento da maneira como experienciam o processo criador. Picasso diz: quando eu começo uma pintura, há alguém que trabalha comigo. No fim, tenho a impressão que estive trabalhando sozinho, sem colaborador. A arte dos sentidos inspira-se na natureza exterior, no mundo que nos atinge através dos sentidos. A arte da imaginação exprime fantasias, experiências internas do artista que as apresenta de maneira irrealista, onírica e abstrata. Do ponto de vista junguiano, a psicologia pessoal do artista poderá esclarecer certas características de sua obra, mas não a explicará. A problemática individual, diz Jung, tem tanta relação com a obra de arte quanto o solo com a planta que aí germina. Certas particularidades da planta serão evidentemente mais bem compreendidas se conhecermos as condições específicas de seu habitat. Entretanto, ninguém pretende que esses dados sejam suficientes para o conhecimento da planta naquilo que há nela de essencial. A planta não é apenas um produto do terreno, é também um processo fechado, vivo e criador, cuja essência nada tem a ver com a natureza do terreno. Jung compara igualmente a obra de arte à criança que se desenvolve no seio materno. Os conflitos pessoais do artista, sua problemática emocional, não são decisivos para o conhecimento de sua obra. Lançarão luz sobre um ou outro detalhe, sobre a atração para este ou aquele tema. A autêntica obra de arte, porém, é uma produção impessoal. O artista é uma pessoa coletiva que exprime a alma inconsciente e ativa da humanidade. No mistério do ato criador, o artista mergulha até as funduras imensas do inconsciente. Ele dá forma e traduz na linguagem de seu tempo as intuições primordiais e, assim, torna acessíveis a todos as fontes profundas da vida. Por exemplo, o despertar da consciência individual foi exatamente a característica da Renascença. O processo criador, na medida em que o podemos acompanhar, consiste numa ativação inconsciente do arquétipo, no seu desenvolvimento e sua tomada de forma até a realização da obra perfeita. O pensamento escrito ou o pensamento pintado não se determinam nem se explicam um ao outro. O que é necessário é ir além deles, recuar até o mundo arquetípico do inconsciente coletivo. Seria talvez desnecessário frisar que a simples emergência de imagens arquetípicas não resulta em obra de arte. Essas imagens surgem cotidianamente nos sonhos e nas fantasias de todos os seres humanos. Entretanto, as obras de arte são raras. Faz-se necessário que as rudes imagens primordiais sejam elaboradas, ou melhor, transmutadas, em formas que possuam certas qualidades ditas artísticas. É preciso que essas formas apelem para os sentidos e falem a linguagem da época. A maneira como se realiza essa transmutação, ou seja, processo criador,
não foi jamais explicada por nenhuma psicologia. Deixo aqui indicações de leituras para quem deseja aprofundar o estudo deste tema. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.